O pessoal lê aqui, mais um hack de hoje, MCD Animes, a ilusão dos animes intelectuais. Coisa de gente chata. Vamos lá. Mais um anime de indicação. Bora aqui pro React. Só que eu vou fazer algo que o pessoal não gosta muito de fazer. Eu vou defender os cults. Lê, por quê? Você é cult? Sinceramente, não. É só pegar o meu mal, só pegar o meu MDB, só pegar o meu Letterboxd. Eu sou só um cara um pouquinho alternativo. Eu consumo tudo aquilo que é mainstream e de vez em quando eu desbravo umas águas que ainda estão muito próximas do meu continente. É isso que eu faço. O problema é que a minha retórica é absurdamente cult. A minha retórica é extremamente alinhada. Por quê? Porque eu estudei mais sobre cinema, eu estudei mais sobre anime do que eu, entre aspas, assisti. Então a minha retórica, ao ponto que você pode ver o pessoal enchendo meu saco nos comentários desse canal como do canal principal, olha aquilo no canal principal, eu falo sobre animação infantil, o pessoal me chamando de cult. Mesmo o que eu consumi, eu estaria muito mais próximo do pessoal mais mainstream. Então, o que se acontece pro pessoal pegar ranço de cult? É simples, porque ninguém sabe o que é cult de verdade. Ninguém pega. Vamos lá. Um anime, acho que o que mais exemplifica o que é cult, no meu sentido aqui, no meu canal, é o vídeo de análise do Zé Médio. Os dois vídeos que eu fiz do Zé Médio, que falam um pouquinho sobre o que é uma análise mais crítica, viés de crítico de cinema. E o que acaba acontecendo é basicamente o bullying de alguém que tá no terceiro ano da faculdade, eu acho que eu já falei alguma coisa aqui com quem tá no primeiro, ou quem tá na faculdade bullyingando quem tá no ensino médio, que dá aquela sensação de que a pessoa se orgulha por ter informação, enquanto o outro se orgulha de não ter informação. Então é um tipo de elitismo e um tipo de anti-intelectualismo brigando. Então, nessa briga na internet, a última coisa que as pessoas estão fazendo, não, estão querendo se validar. O idiota querendo se validar por ser idiota e o arrogante querendo se validar por ser arrogante. O idiota se validando por não saber porra nenhuma e tá feliz, e o outro porque começou a estudar agora e tá querendo sair corrigindo todo mundo. Por isso que quando eu tô falando, eu falo alguma coisa técnica, por isso que eu sou meio muito prolixo, porque imagine eu me colocando naquele que tá corrigindo os outros, ou me expondo, ou expondo em contradições do que o outro tá falando em um react, e o outro lá não faço, certo? Tá vendo qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? Ele é do que você tá falando. Culpa da internet. Ou seja, uma das performances dos cult é a pessoa vive uma vida culta. Então o que acaba acontecendo é aristocracia. Antigamente, no cinema, quem conseguia viver só estudando cinema? Aí os caras mais ricos, mais abastados, ou a elite cultural. Hoje em dia não é tanto mais isso. Só que, hoje em dia, num tempo que nós mais temos informações, você pode ler os maiores papers, nas maiores revistas, dos maiores críticos, dos maiores diretores de todos os tempos. Antigamente, você tinha que assinar e pagar numa revista caríssima. Você não tinha nem tradução daquela língua daquele diretor turco que traduziu da entrevista dele do turco para o inglês, você não sabia nem turco nem inglês. Hoje em dia você já tem. O que aconteceu é, você se nichou o cult, vamos dizer o de verdade, o cult de verdade. Não é escocês de verdade, não é amor de verdade, é o cult de verdade. Aquela pessoa que sacrifica-se a si para uma vida culta, para aprender sobre o meio de arte, o meio acadêmico, o meio científico, porque ele gosta, porque vê a importância no trabalho dele ou na ação dele para a comunidade. Eu já falei, eu não tenho nenhum problema em ter uns animes tipo um Marco da vida, tipo um Jomentossauro da vida, tipo acabou. O meu problema é exatamente você não ter nenhum anime que vá um pouquinho mais além, mais mainstream. Um anime não, um canal que vai mainstream. Ou seja, nós não temos uma elite cultural que vá além como nos filmes. Sempre na mesma mediocridade. E o que acaba se acontecendo? Dois extremos. Anti-intelectualismo e elitismo. Então é um cara que se orgulha por ter informações e o cara que se orgulha por ser ignorante. E o que acaba acontecendo? O cara que se orgulha por ser ignorante, fica espantalhando. Ai, anime. Aí o cara quer que eu assista o anime cult de 1930, 2 frames, preto e branco sobre uma batata. Ou o famoso filme iraniano de 6 horas. E enquanto o outro lá não consegue. Ele tá tão deforme, tá tão longe da massa, que ele se colocou como um deus, se colocou no Olimpo e não tem nem mais capacidade de ver o porquê as pessoas gostam do que elas gostam, porque todas as pessoas teriam que ser como ele, porque ele é a verdade, ele é o caminho. Analogias um pouquinho proposital, e se você não faz o que ele faz, você é o ignorante. Ou pior, não tem paciência com o ignorante. Não tem paciência em ensinar, mas tem muita paciência pra tacar pau nos outros. Por exemplo, quantas vezes eu já não falei não gosto desse anime? Aí eu vou lá, me explico, não julgo ninguém e dou. Ó, quer entender melhor do que eu tô falando? Veja esse anime. Ou você gostou de tal anime? Você gostou de Caramelo? Toma esse outro filme brasileiro.
toma esse outro filme brasileiro. Aí tu vai lá, caramelo, e o pessoal fala, ai, o Brasil é um lixo, olha esse lixo cultural, morram normes. É que é foda, norme e turista, mas venham comigo um pouquinho mais no raciocínio como um todo. Ou seja, sintetizando tudo isso, é fandom. São grupos da internet performáticos ao extremo. Então tem gente se achando inteligente e tem gente que se orgulha de ser burro. E aí, os outros ficam se brigando, se batendo. Aí Aí não existe o cult de verdade, porque, adivinha, sabe qual é o cult de verdade? Eu saí na faculdade. Só você pesquisar um pouquinho, só você um pouquinho além, só você conversar. Porque o que é cult? É a pessoa que estuda e leva a sério o meio de arte. Aí vem o Zezinho e fala, não, arte não existe arte, é entretenimento. E entretenimento é só escapismo. Aí a pessoa vai lá e se limita pelo próprio gosto. Ou você já viu, eu gosto e acabou. Ou, eu gosto, o meu e os nossos gostos, então é bom. E por aí vai. Então eu vou defender um pouquinho os cult, mas até lá. Por quê? Porque quando alguém fala cult, eu não traduzo no idiota, eu traduzo no que deveria ser real. Assim, quando alguém me fala otaku, eu penso em alguém que ama cultura, otaku ama anime. Não penso no carinha chato que só assistiu Naruto. Então eu traduzo o termo sendo benevolente, não pensando no chato. Belezinha? Próximo. Anime cult, série cult, filme cult, livro cult, jogo cult, banda cult, podcast cult. Peraí, calma que tem mais, eu tava engasgando aqui. É que vira aquela performática de... Lê, tudo é performático. Eu sei, mas o que eu tô falando é que se torna uma palavra que tá mais atrelado ao status do que ao seu significado. Como eu já vivo reclamando, quando alguém se elogia-se a ser cult, é como, eu sou cult, então eu penso inteligente, eu sou inteligente, eu falo inteligente, eu absorvo inteligente, eu inteligente. Esse seria o ponto. Por exemplo, pessoas que têm uma vida mais cult, que não conseguem nem sequer mais entender coisas mais simples e mais casuais. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não liga para música. Então o meu gosto musical é choco, é chucro, é idiota. E já vi um monte de gente, mano, olha o que você fala, olha o que você fala, olha o que você analisa, olha a sua crítica e olha o seu gosto musical, cara, que cafona. Como é que você pode ter um gosto musical tão básico? Aí eu falo pra pessoa, é porque eu não externalizei a minha necessidade e os meus estudos pra música. Eu sei que seria bom eu ter mais afinidade pra minha crítica com música, porque é muito triste ter uma obra que tem uma música maravilhosa e eu não ter as ferramentas para decupar. Mas o meu gosto musical está mais atrelado aos momentos que eu tive com essas músicas do que a qualidade técnica dessas músicas. Tá vendo qual é o ponto que eu tô querendo elencar aqui? Nem o cara ser chato, nem eu ser o meu Deus povão. É simplesmente você atrelar o significado das suas palavras à ética argumentativa que eu vivo falando. É você não se fazer como eu não me faço. Eu não vivo isso. Eu sou um casual num meio onde ninguém sequer vai no Google pesquisar, que me torna um pouquinho acima da média, mas eu ainda tô na média do que deveria ser, não do que é. Tá vendo como pontinho? E até porque cada escolha é um universo de não escolhas. Eu posso então, a partir de hoje, fazer um intensivo de 6 meses estudando tudo que tem sobre música, para aprender tudo sobre música. Eu escolhi, não quero. Eu quero estudar um mínimo sobre trilha sonora e música. Eu tô de boa, vendo o meu Luiz Gonzaga, vendo um Engenheiros do Havaí, vendo um Legião Urbana do mais básico possível, porque essas eram as músicas que eu ouvi quando eu era criança, e eu ouço essas músicas, e eu penso não apenas na música, como nos meus sentimentos, nas pessoas que ouviram comigo. Meu pai, quando coloca Juazeiro Petrolina, ele chega a chorar. Então a gente acaba, no meio intelectual, às vezes pode se matar o sentimento, ao mesmo tempo que você pode tanto hipervalorizar o sentimento, que você torna a obra você. Então são dois extremos. Então, no bruto, eu não tô meio que defendendo, tô atacando os dois. Tô atacando aqueles que parecem que quer tornar a arte um jogo matemático científico, e o outro que quer tornar a arte apenas reflexo de si. Que acaba, porque se o seu eu que está refletindo a arte é um eu pobre, medíocre, sem nada, a arte acaba se tornando sem nada também, limitando a arte e toda a experiência da raça humana no reflexo pobre de si, tá bom? Belezinha? Restaurante cult, bar cult, cafeteria cult, roupa cult, tênis cult, corte de cabelo cult, perfume cult, marca cult, meme cult, tweet cult. Tweet cult, você tá entendendo o que eu tô querendo? Acorda, cara! Porque o cult se tornou a performática do diferente, o apelo ao diferente, ao excêntrico. O normal é o quê? O normal. O cara... Por quê? Quando você fala os seus gostos, você tá expondo o seu coração. Aí, vamos lá, eu gosto de Dragon Ball. Então, o cara pode colocar aqui, ele gosta de Dragon Ball, ele gosta de Shonen, ele gosta de lutinha, ele gosta de Power Fantasy. Pronto, você então, uma simples afirmação, você conhece mais a pessoa. E o que essas pessoas querem? Não querem ser óbvias, não querem ser diferentes. Ela quer falar uma obra que ninguém conhece como eu não conheço, eu não vou conseguir ir além. Isso aí é o apelo do não argumento, aonde você
se esconde algo que ninguém conhece pra você poder falar a merda que você quiser e ninguém vai ter o tempo ou o saco para te corrigir. Isso acontece muito. Isso é cult? Não, isso na verdade é uma forma argumentativa de internet. Já apela ao excêntrico, já apela ao diferente. Onde a única coisa que a pessoa consegue argumentar do bom e do ruim é básico, sem personalidade, sem nada, comum. E quando você vai perguntar, a pessoa é simplesmente uma pessoa que quer fingir ser alternativa. Ela viu branco, viu todo mundo de branco, decidiu ser preto, e isso ela acha que ela é acima dos outros. Sendo que ela é tão performática, ela é tão básica quanto a todos os outros. Então por isso que tem uma diferença entre a bolha cult performática, que quer se parecer ser inteligente, da bolha cult intelectual. Por quê? Só que adivinha, sabe como você vai saber qual é o performático falso e qual é o performático real? Se você tiver o mínimo de conhecimento pra perguntar as coisas certas. Porque o cara tá se fazendo. O cara não sabe de nada. Ele tá se fazendo alguém que sabe. Ele não chegou às conclusões. Ele roubou as conclusões de alguém. Então você tem que fazer boas perguntas. E o que acontece? Você não sabe, você não estuda, você não sabe nem fazer as perguntas. Você não vai saber nem se o que ele tá te respondendo é uma verdade, uma mentira. Que torna, então, a performática de se fingir inteligente super efetiva. Porque você não precisa ser o inteligente. Só precisa saber um pouquinho a mais do que a pessoa que você tá debatendo, conversando ou querendo ser superior. Para no final, você só quer se sentir abraçado e se sentir especial. Porque você não vê, você não se sente especial, então você tem que ser especial em alguma coisinha. É um sentimento tão infantil quanto do cabeção lá falando que quer só assistir, que só quer consumir obras porque ele quer fugir da realidade. Mesma moeda, mesmas faces, mas eu respeito muito mais o caba simples e simplório, porque ele não tem ele tem a desculpa de ser ignorante. Você, que sabe do que sabe e ainda só performa, você não tem essa desculpa. Você é o mal, o outro é ignorante. E você sabe o que é cult? Deixa eu te dar uma definição simples. É um terminho de gente fresca. Adolescente empolgado que acha que tá na cultura underground só porque assistiu o A performance. Evangelho e entendeu que o Shinji tem Ah, não, peraí. Essa é só a minha opinião pessoal. Cult vem de culto. Algo que tem seguidores devotos. Aí a pessoa atrelou o cult ao consumo, não ao estudo. Então ser cult é as obras que você assistiu ou que você listou. Por isso que fake list cresceu pra caralho, porra. Porque é muito fácil você listar. Agora vai lá, faz uma teoria crítica. Vai. Mano, vocês viram lá no meu canal principal, acho que deu umas, sei lá, umas 5, 6 horas, deu decupando o Akifu, que é uma série jovial, mega adolescente. Então imagine o que você poderia fazer com obras verdadeiramente mais cabeças. Quantas horas de discussão uma obra como o Evangelho tem. Então você é cult por você ter assistido o Evangelho, ou você é cult por você ter pegado 6 vídeos de 1 hora debatendo o Evangelho e ter consumido. Então tem lá, o Evangelho tem 26 vezes... 20, eu não sei, tem 20 minutos vezes 26 de conteúdo. E você passou mais 6 horas apenas estudando esse conteúdo. Aonde está o cult? No consumo ou no estudo? Adivinha, como você prova o seu estudo, sendo que você estudou, você assistiu o vídeo, você não prova. Mas sabe onde está uma prova de que você assistiu? Na porcaria do Left Box. No mal, na Nilist. Tá pegando? Aonde você pega o falso cult? Ou pior, ele tá copiando, ele não exercitou o senso crítico, ele tá apenas copiando a opinião dos vídeos que ele assistiu. Porque ele não entendeu. Porque ele não exercitou o senso crítico para ele chegar nessa conclusão. Ele usou um atalho. E por aí vai. Mano, você tem vários e vários textos falando sobre o Evangelho, falando sobre a simbologia, tem até críticas de como ele é uma obra meio anticristã e blá blá blá. Um monte de coisa para você simbolizar a Evangelho é triste, é depressivo e por aí vai. Claro que aí a gente parte da questão de para que eu quero fazer isso? Depende. Se você tá querendo só ser basicão, beleza. Só que eu sempre falo, eu não tenho nenhum problema com a pessoa querer ser básico, da pessoa querer ser casual com anime. Mas aonde você vai ser excêntrico? Aonde você vai ser mais único? No que você vai estudar? Porque estudar não é só uma questão de filosófica. Não, é uma questão mental. É uma necessidade humana. Se você não estuda e exercita o seu cérebro, as suas chances vão estar aumentadas, acho que umas 30% de demências e problemas degenerativos na sua velhice. Então, estudar e exercitar o seu cérebro é importante. Jogar jogos difíceis, blá blá blá, mas também exercitar com leitura, com pensamento crítico é importante. Então, aonde você se torna excêntrico? Eu gosto de dar muito exemplo do Gaveta. É patético, desculpa. O Gaveta não consegue dar exemplo de cinema usando cinema, ele dá exemplo de música ou de edição. Pra você ver aonde o Gaveta é excêntrico, edição e música. Porque ele foi músico, então ele entende, e edição, porque ele manja. Quando vai falar de filme é a coisa mais boba. E eu não tô batendo assim no Gaveta, porque ele é bobo. Não, não. É uma questão de eu não posso nivelar o mundo só para aqueles que sabem falar. Porque aí, de novo, você vive um mundo da mentira, como se as pessoas aparecessem prontas. Então você tem que dar um espaço para o ignorante falar. A diferença é,
Você saber que você tá num processo de amadurecimento é diferente de você achar que você é o cara que sabe tudo. Ou seja, de novo, ignorância, responsabilidade, blá blá blá. Disso tudo que eu tô falando, só pra explicar que existe uma verdade no meio dessa gente chata. Que é interessante você saber que dentro desse cult, você pode bater no cult, não só porque ele é chato, mas porque ele é um performático mentiroso que tá se achando. Como você prova isso? Através do contexto das suas falas. E por aí vai. Geralmente algo que não é mainstream, mas tem uma base de fãs muito apaixonada. Obras que marcam, criam oportunidades e que Por exemplo, aquela putaria daqueles vídeos julgando uma anime list. Aí o cara foi lá, deu uma nota, os caras casquetando a nota do cara. Isso é cultura que veio do pessoal, de julgar a notinha certa. Sabe por quê? Porque as discussões sobre arte não nasceram agora. As discussões sobre arte, arte problemática, a morte do autor, tudo isso não partiu a existir em 2024, 2025, 2016. Ao ponto que o pessoal fala que a discussão de anime décadas atrasadas por causa da performance, porque a gente não consegue discutir seriamente nem nas bolhas que as pessoas se fazem discutir, porque vão lá, acham a obra do mal pra bater, fala essa obra é do mal, sendo que no cinema isso já foi debatido, claro que pelo pessoal mais alta arte, pelo pessoal realmente mais culto, então a meio que, porra, mano, o cara tem 55 filmes feitos, o cara é uma lenda, é um Godard, sei lá, foda-se, deixa eu ser caricatural aqui da vida. Ele foi lá e ele tá debatendo. Porra, você vai Godard ou você, aleatório? Porque aí a pessoa vai na discussão e limita. Em vez da pessoa ir atrás da discussão, para saber a discussão, ela quer só discutir, quer ser inteligente. E por aí se vai. geram discussões muito profundas. Mas tá aqui o problema. Hoje em dia, cult virou sinônimo de complexo. E se você não pega as 47 camadas de simbolismo, é porque você é idiota, porque você é um norme, você não entende nada. E olha, meio que você não precisa entender todas as coisas. Meio aquela pagadinha lá do Utopia, né? Mais ou menos por que não. Quando você fala cult, você não tá falando da obra, você tá falando do universo das artes, do universo do estudo. De você pegar a arte e não tratar a arte como se ela existisse no vácuo. Ou seja, a arte ela é uma fusão da arte que já existe. O autor está fazendo referência do que ele conhece, das artes que ele consumiu, das artes que ele estudou, da escola que ele está seguindo, das obras que ele gosta, das obras que ele não gosta, da sua visão de mundo. Não, o cult ele não está falando apenas da obra, ele está falando do universo da obra como um todo. Filosofia, trama política, política atual, análise material, análise filosófica, análise ideológica e por aí se vai. Então você acaba tendo essa noção errada de que é sobre a obra. Não é só sobre a obra. O cult ele está muito atrelado ao viés crítico. O que é o viés crítico? Fazer com que a obra gere uma discussão. Ele pode fazer uma discussão sobre a obra e sobre o que a obra faz ou irá fazer. Meio que você não precisa entender todas as coisas. Você já reparou numa parada? A gente vive na época do tananã explicado. Você assistiu o filme, você corre pro YouTube, pesquisa filme tal, explicado. Você terminou uma série, você coloca, nossa, final de série X, explicado. Você... Mas o que isso tem a ver com cult? Os cults são os caras que eu mais vejo reclamando dessa porra. Claro que quando você sabe o labirinto, você acha-se melhor do labirinto. Então, certas coisas que pra mim são óbvias, que eu fui no Google, dei duas pesquisas, fui no X, dei duas pesquisas por tipo de pensagem, achei os perfis que falam mais sobre cinema, que falam mais sobre cinema arte, que falam mais sobre cinema de alta cultura, ou falam mais sobre a história do cinema, aquela coisa de estudar sobre cinema. Tô falando sobre cinema porque é muito mais fácil. Muito mais fácil. Você acha muito mais livro, você acha muito mais artigo, você tem uma literatura muito mais rica do que anime. E até traduzida. Ao ponto que eu fui pegar um cara, foi lá, mano, olha essa entrevista sobre tal diretor de anime, eu fui lá, tá, porra, tá em inglês. Ah, vai se fuder, pô. Ai, você que tem foda-se, vai tomar teu cu, porra. Me nego a falar inglês. Já falei aqui que eu tenho trauma com essa porra e eu tenho mais o que fazer, infelizmente. Quando eu viver disso, eu aprendo inglês, porra, tá? Mas vamos lá. Voltando. A bolha crítica é o que mais reclama. Pode pegar o Kitsune. O Kitsune lá do VideoQuest, que o pessoal mais reclamava dele, é que ele tinha aquela putaria do que o autor quer dizer e limitar a interpretação que ele tinha da obra pelo viés do autor, quase como negando o próprio sentimento em um viés de um purismo de interpretação do real da obra. Mas, cara, que eu tô falando disso aqui exatamente como eu te falei. Eu tenho contato com os mais que seria próximo dos cultos de verdade. Tipo, eu olhar na porra do perfil do cara do X e ver se ele é formado em cinema, ver se ele posta em alguma página séria, ver se ele posta em uma revista. Eu vou lá e pergunto pro cara quais são os críticos de cinema que ele mais gosta e eu vejo se ele vai dar uma resposta com o mínimo de personalidade ou se for no GPT. Perguntar. Ainda tem a porra do GPT, né? Puta, é verdade. Então, não. Isso daí, de cultura do explicado, os cults de verdade vão contra. Exatamente porque o contra do universalismo interpretativo é contra o senso crítico. Porque se você literal, a morte do autor é sobre isso, de matar a interpretação final com o viés do que o autor. Porque se o autor é o Deus total e você não pode interpretar
Nada diferente do autor, não era para se existir interpretações ruins, não era para você poder ignorar o autor, não era para autores monstruosos serem ressignificados e a obra dele dar um 360 e virar o anti a obra dele mesmo que se dizia, porque no final é sobre colocar a sua obra no mundo e o mundo faz, para o bem e para o mal. Tá vendo o que eu tô querendo dizer aqui? Então, isso que ele tá falando aqui não tem muita coisa de cult não. Você viu um anime? Você tá rolando o seu feed do YouTube e vê um vídeo de 40 minutos de alguém falando as 30 coisas que você não percebeu no anime tal. Daqui a pouco, Mas isso galera. daí é literal norme, pô. Norme isso são variantes do 30 easter eggs, 30 detalhes. Sabe aquela pessoa que pega. Olha só. Olha como o pessoal de Toy Story, ele era um pessoal se preocupado. Tinha aquela mulher que ia lá rabiscando. Olha como. Aí você vai ver, isso é o padrão de qualquer animação de 2D, stop motion ou 3D. De 3D. Mas a pessoa pega esses aspectos como que é isso que mostra porque Toy Story é bom. Um negócio que ele nunca percebeu e que ele nunca teria percebido se não fosse o vídeo. Logo, aquele que torna Toy Story especial não é esses pequenos detalhes. Esses pequenos detalhes compõem o total. Ela vai precisar de vídeo de como. E isso são variantes. Que matam o senso crítico. Eu não sei de que cult é esse. Que cult é esse? Até porque a maioria das obras cult são absurdamente interpretativas que dentro da estrutura da obra se nega a se ter algum tipo de viés terceiro universal? Viés segundo universal? Foda-se. Se você sabe o que eu tô falando, você sabe. Se você não sabe, vai pesquisar. Que é chamado de... são obras interpretativas. Tipo, sei lá, um flow da vida. Dane-se. Como tomar banho explicado, os 7 simbolismos profundos da puxa. E cara, eu entendo. Às vezes a obra é densa, tem referências específicas, contexto histórico, faz sentido querer aprofundar. Mas tem uma diferença entre aprofundar e precisar de manual pra sentir. Porque é isso que tá acontecendo. A gente criou uma cultura onde você não pode simplesmente sentir alguma coisa. Você precisa entender. Sim e não. Porque, literal, a arte é sobre sentir, não sobre entender. O problema é que às vezes é tão específico você só sentir, já que a arte no final é sentimento, que se cria-se uma não noção de algo além de você. Porque a única coisa que existe é você. Então, se você só faz a arte, aquele que sente, você mata a arte no seu único processo. E a arte também é conexão. A arte também é transcendentalidade. A arte também é técnica. Então, a questão da morte aqui é de toda e qualquer simplificação. Vamos lá, uma obra bobinha lá do meu canal principal que fala um pouquinho sobre isso é o TechTuts. TechTuts fala sobre isso, é uma obra infantil. Então o ponto é, a gente vive na cultura imediatista. A pessoa que vai para um vídeo, ela não é cult. Ela, na verdade, o que ela quer ela quer postergar os sentimentos de uma obra que ela gosta, porque ela não vai fazer isso na obra que ela não gosta. Ela vai buscar o simbolismo, não porque ela quer estudar a obra, não porque ela quer ser cult, é porque ela tá entediada e ela quer consumir mais. Ela quer... Sabe o Cocielinho? Ela quer um vídeo do Cocielo, mas ela não tem vídeo do Cocielo, então ela vai para um vídeo parecido com o do Cocielo, dos Cocielinhos, enquanto o vídeo que ela quer não tá. Tá vendo qual ponto? Que isso aí é agravante por fandom, algoritmo, porque vai por mim. Você ir para um vídeo explicando as coisas, você não tá estudando. Até porque, pô, eu não tenho nem saco de querer pegar, Evangelion. Olha, o significado da lança. Foda-se, eu não me importo com o significado da lança, porra. Não importo. E o simbolismo já. Foda-se. E as runas da puta que o pariu. Não. Isso são pedaços da obra que não me brilharam. E eu não quis ir além. Mas eu posso. E se eu quiser, eu vou além. Não, mas não vai ser em Evangelion que eu vou querer ir além. A questão aqui você precisa saber tudo sobre a obra é inócuo. A questão é, vamos lá, Fullmetal. Qual foi a última obra, o último canal, o último ensaio crítico que falou sobre Fullmetal e se você pega todos esses vídeos, são todos iguais. Então por isso que final explicado, e simbolismo, é um conteúdo meio fácil, que qualquer um pegaria. Você está pegando um atalho, então pegar uma análise crítica, pegar uma análise simbólica, pegar uma decupagem, pegar direção de arte, mise-en-scène, pegar os diretores, decupar os diretores, pegar a estrutura de roteiro. Isso tudo faz você estudar e aprender mais sobre arte em geral, para você, na verdade, ter mais camadas de amores e amar mais a sua obra de arte favorita, o Fullmetal da vida, pelo que o Fullmetal é, e ele é excêntrico. Não porque Fullmetal tem lá numa ceninha, tem ame Toy Story porque a porcaria da porta tem ranhura. Uau! No básico de qualquer animação 3D hoje em dia. Detalhe. Uau! É por isso que Toy Story é bom. Não é por causa do simbolismo, não é por causa da história, não é por causa do apelo à infância, não é por causa da estrutura de imaginação e de construção de mítica artística, não. Então, isso que ele tá reclamando de vídeo explicado, final explicado, simbolismo, detalhe, é aquele comportamento Reddit de referência, que tá muito mais atrelado ao comportamento do norme, como a externalização do entretenimento dele,
do que propriamente ao cult ou ao ensino. Ele não tá querendo entender, ele tá querendo só ter umas informações. Entender primeiro. Você precisa validar a sua emoção com uma análise, uma lore, uma teoria, porque senão, meu amigo, você sabe o mais irônico? Nos últimos anos, o anime virou mainstream de verdade. Demon Slayer quebrando a bilheteria, One Piece batendo um monte de recordes, Spy Family toda hora entrando numa trend aí no Twitter. E com isso, surgiu um movimento reacionário. A cultura do eu sou mais cult que você. A galera começou a criar camadas e camadas de análise, interpretação e simbolismo, onde muitas... Entendi pra onde ele vai. Maldito! Ai, a porra do isso não é diferente o suficiente. Vai foder. Ai, Frieirin era bom quando era só uma aventurinha divertida. Depois virou um Battle Shonenzinho genérico no final. Que lixo! Ai, caralho. Ai, que ódio dessa da... Nossa, vai se ferrar. Aí você vai ver o filho da puta. O mal do cabo não tem nada de 2000 pra trás. Vai te lascar, meu irmão. Quer procurar excentricidade? Tem uma porcaria do universo dos animes inteiro, pô. Não vá cagar regra em cima dos outros. Manda essa cagação de regra chata pra caralho. Puta, cara, que pariu. Mas não é os custos de novo. Mas eu acho que eu sei pra onde ele tá indo pra definição terminológica dele. Olha aí, por que isso acontece? Porque é um bando de filha da puta querendo medir sentimentos com base em porra nenhuma. Tá bom. Temos lá, eu gosto muito de dar esse exemplo. Temos um anime onde a estrutura desse anime vai ser repetir a mesma piada. Legal. Isso vai ficar cansativo? Vai ficar cansativo uma hora. Quando vai ficar cansativo? Na primeira piada, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona, na décima. Quando? Então, quando há mais um anime X, quem decide o sentimento de cansaço não é você, pra mim. O meu cansaço quem decide sou eu. A minha apatia quem decide sou eu. O meu cansaço do formulaico que decide sou eu. Não você. A sua frustração não justifica você tacar pau e ser antiético com a obra. Então você tá lá, Frieren, fez bonitinho, aí tem o arco final, feito para viés emocional, feito para complexação, feito para dar mais estrutura e apelos ao diferente e diversificar a temática, já que Frieren simplesmente é uma temática circular infinita. Tudo isso resumido a Battle genérico. Então a pessoa, na verdade, ela limita a obra à percepção dela. Isso é uma merda. Porque, de novo, mata o senso crítico, mata o debate. Não tem nenhum problema você... A obra, quem assiste é você. Então, cara, eu tô cansado. Eu preferia que ele continuasse no tom mais leve dela, bonitinho. O problema é, qual a importância para essa saga? Pra temática de Freire como um todo. Tanto que o que eu reclamei, eu falei lá, acho que o Fallon ele até me confirma que não vai acontecer, meu medo é Freire sair do começo e ir pra esse Battle Shonen genérico. Por quê? O Battle Shonen genérico que ele fez no final é o comum, é o mainstream. Você não viu as pessoas elogiando os diálogos, você não viu, não. As pessoas elogiavam aquelas ceninhas lá que tiver lá no final. O problema é, eu gostei, mas o meu medo do futuro não justifica eu cagar pra técnica que está sendo feita agora. Tá vendo qual pontinho que eu tô querendo falar aqui? Que vira aquela simplificação, olha a palavrinha mágica de novo, de limitar a obra à sua técnica. Aí você pega uma obra, ela é super bem feita, aí ela vai falar, ai, é um animezinho moe da temporada, ai, é isso da temporada, ai, na temporada lança 30. Mas na verdade o que a pessoa faz é simplificar pra tudo ficar parecido e ele poder se pagar como inteligentão. Porque ele só consegue ver o plasticamente diferente. Aí ele vai ver um anime diferente que esse corno fala, ele vai falar que Sanda é diferente. Sanda é diferente, não dá pra bater palma não. Mas é aquele anime diferente plasticamente. A estrutura é a mesma, mas a estética dele é diferente. Tá vendo qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? Isso é chato pra burro, às vezes nem existe. E se você não pegou essas camadas, aí, meu amigo, se você só assistiu e curtiu, então você é um cara casual, você é uma pessoa rasa, triste. Você não entende, eu penso muito intelectual, sabe? Mas aqui que tá a questão. Será que alguém que precisa de 3 horas de algum vídeo explicativo pra entender uma obra realmente entendeu alguma coisa? Pera aí, agora eu buguei. Mas aqui que tá a questão. Será que alguém que precisa de 3 horas de algum vídeo explicativo pra entender uma obra realmente entendeu alguma coisa? Porque a obra também é coletivo. A obra também é mensagem. A obra também é discussão. Então você tá querendo dizer que você, como indivíduo, você é o único capaz de pegar todas as decoupagens do anime? Pô, você esquece, não esquece? Tipo, o meu problema com um vídeo explicado é literal atrofia do senso crítico. Mas se você consegue ter o senso crítico, que é só simples. O problema é a atrofia do senso crítico. Então, se você já fez a análise da obra, se você já tem a capacidade de chegar aonde esse cara chegou, você vê como ele chegou, por que ele chegou, e ver uma crítica diferente, é aquilo. Uma coisa é, você vê uma pessoa, aí não... Fudeu, como é que eu dar esse exemplo? Uma coisa é você ver o processo de outra pessoa, outra coisa é você querer usar o processo dessa pessoa. Então, não. Se você precisa, para entender uma obra, de um vídeo explicado, você é burro. Tão burro quanto a pessoa que não viu o vídeo. Porque você teria que ser capaz de chegar a essa conclusão se você fizesse o vídeo. Agora me prova que você consegue. Como você vai provar? Você tem que ter método, atenção, reestrutura. Por exemplo, eu não consigo pegar todas as nuances de obras e assistir a obra só uma vez. E isso é uma verdade quase absoluta pra mim. Então, se eu assistir uma obra só uma vez, eu só consigo fazer isso de 2 formas. Ou cada episódio que eu assisto, tipo,
Eu faço uma mini crítica, aí eu consigo assistir só uma vez, ou eu assisto uma vez, faço linhas gerais da crítica e depois assisto de novo. Então eu sou burro, eu sou inteligente? Não, o ponto não é esse. O ponto que tá sendo elencado é você querer ir além, tá? Experienciei o que a obra queria me experienciar. Será que eu experienciei? Ou conexão humana. Será que outras pessoas experienciaram coisas parecidas, diferentes? Será que eu perdi alguma coisa? Ah, Lê, mas aí é só você reassistir. Sim, mas a obra também não é a obra só. A obra também é o seu movimento como um todo. A comunidade, as críticas e o debate sobre a obra, ou não. Aí tem obras que fazem isso e são estruturadas nisso, e tem obras que isso é um extra. Tem obras que nem precisa disso, mas sempre vai se ter, porque é uma conduta humana. Tem um tipo de pessoa interessante. Aquela pessoa que descobre uma banda, um anime, um mangá, que ainda é bem pequena ali, é um nicho, né? E vira basicamente um evangelista, uma testemunha de Jeová daquele anime, sabe? Ah, você precisa conhecer, meu Deus, isso aqui é genial, como que isso aqui não ganha fama? E aí fica gritando. Ah, isso é verdade. É o famoso, isso é incrível, mas é incrível porque a pessoa não consumiu porra nenhuma. Quantas vezes eu já... Mano, é bizarro. Quantas vezes eu já não peguei, isso é incrível, e eu fui lá e assisti e era... Uau. Por quê? Vamos lá. O que é algo incrível? Porra nenhuma. O que é algo maravilhoso? Porra nenhuma. Sabe por quê? Porque muito provavelmente você só acha incrível as coisas que você está assistindo pela primeira vez. O que significa? Quando você fala isso é incrível, você muitas vezes está falando mais sobre o seu consumo e sobre a sua vivência do que a minha. Eu gosto muito de dar exemplo de uma obra que tem um plot twist, como teve Fire Force. Eu não achei aquilo impressionante. Eu achei legal, achei maneiro, achei conceitual, mas não achei impressionante. Vi gente falando que aquela é a coisa mais incrível do mundo. Eu falei, ô caralho, eu tava com 14 anos lendo o Mundo de Sofia. Uau! Tipo, porra, quebra, tipo, o que isso difere de quebra de quarta parede? Tá vendo qual é o ponto? Então, quando você muitas vezes fala que algo é impressionante pra você, com base no seu consumo. E é por isso que cult se acha. Porque aí ele vê você falando, nossa, o evangelho é tão difícil. Aí o cult que assistiu obras 20 vezes mais difíceis que o evangelho, olha pra você e fica, olha essa criança falando que evangelho é difícil, kkkk. Eu tenho certeza que se tem um cult de verdade pegar esse vídeo dele, ele tá fudido só por causa dos exemplos, porra. Porque se eu quisesse, só pelos exemplos que ele tá dando, na bolha cult, isso aí, se você vier na bolha cult com esses animes aqui, o pessoal vai escarrar na sua cara. E aí eu já tive isso acontecendo, mas não foi com a bolha cult. Foi com a bolha cinéfila. Que eu fui lá e... Acho que era o meu... Como era o meu top? No meu Letterboxd? Não era assim, não. Tava um pouquinho pior. Meu top era o quê? Não tinha o Menino Mundo, não tinha Tech Touch. Não tinha esses dois aqui. Não tinha esses dois. E o cara me veio me tratando como se eu fosse um jumento. Ai, cara, quando você assistir um pouquinho mais de filmes, quando você... Blá, 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 e o cara me meteu a bolada. Aí sabe o que aconteceu? Aí eu... Aí o que você acha de Speed Racer? Pra esse cara. Acho que eu já contei essa história aqui, vou contar de novo e foda-se. O que você acha de Speed Racer? Aí ele fala, uma obrazinha legal, blá, 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 blá. Aconteceu. Percebi, esse cara não sabe porra nenhuma do que ele tá falando. Nossa, ele me tacou pra merda. Ele me tacou pra merda pra caralho. Né? Ele me tacou pra merda. Aí sabe o que aconteceu? Conversei com o cara, deu acho que 2 semanas, nessa mesma bolha, e o cara, um famosinho lá da bolha, só que famosinho no sentido que o cara é bom, tá? O cara é bom. O cara tem nível do meu amigo cinéfilo, do meu amigo que é formado em cinema. Acho que ele tem 6.000 filmes, onde 3.600 tem crítica bem feitinha, amarrada. Foi lá e elogiou o Speed Racer pra caralho. Com um meme da gringa que é: a cada 10 anos perdemos um Speed Racer. E esse cara mudou a nota de Speed Racer e apagou a conversa que ele teve comigo. Nossa, como eu queria ter printado, mas eu não sou tão malvado assim, não. Mas é esse tipo de coisa. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o meu sistema de notas, tá? É porque, eu só consumir o formulaico não significa que eu não tenha capacidade de consumir coisas mais... Tá vendo qual pontinho do que eu tô querendo dizer aqui? Ser mainstream, porque ser cult é estudo. Eu posso, por exemplo, estudar, fazer uma faculdade de cinema e nunca nem sequer clicar eu posso pegar a história de cinema de 1920. Eu posso pegar e falar dos livros, sem nem ter assistido O Homem à Câmara, por exemplo. É o Homem à Câmara? Eu acho que é o Homem à Câmara. Mano. Eu acho que é o Homem à Câmara. É o Homem à Câmara? Pô, cara, foi mal. O Homem e a Câmara. Isso. Um homem com uma câmera. Que esse aqui é um dos vídeos mais importantes da história do cinema e da reformulação do cinema mundial. E eu assisti, e eu sei, e eu conheço. Nesse filme aqui em específico, eu li uns 20 artigos sobre essa bosta. Adivinha? É o meu único filme de 1929. 1920, dessa década. E o meu amigo, ele literalmente, esse filho da puta, é incrível, eu acho isso muito foda. Ele tem um top de cada década, de 1920 a 2020. E ele tava triste porque essa década de 2020 estava fraquíssima, tinha pouquíssimo nota 5. E pra ele, eu acho que a maior época pra ele é dos anos 60. Eu olho isso e eu acho foda, eu acho maneiro. Porque, eu conheço ele. 2, ele me conhece. 3, eu admiro esse esforço nele. Tá vendo qual é o ponto?
pra todo mundo, faz propaganda gratuita, converte todo o ciclo de amigos pra escutar aquela porra daquela banda. E aí, quando a coisa estoura, vira trend, e tá todo mundo falando, e você pensa, nossa, realmente, é um sucesso merecido, né? Aquela pessoa deve estar muito feliz. Não, ela não tá. Por quê? Porque agora perdeu a essência, virou comercial, e a comunidade tá cheia de norme. Era muito melhor quando era... Isso não tem muito sobre cult, não, porque, literal, a bolha cult, a cinefilia, vamos lá, cinefilia, é baseada em processo científico, acadêmico, livro, crítica, revista. Ah, é verdade, é anime, puta que pariu, eu tô traduzindo demais pra cinefilia, é verdade, a gente não tem essa bosta aqui não. Verdade, aqui é performance, gosto de apelo comum. Ai, turista, dorme não. Verdade, porra, verdade, mano. Ele não tá falando do meu amigo cinéfilo, ele não tá falando da bolha cinéfila, ele não tá falando do filme, do filme Twitter, do filme TT, foda-se, eu sei lá como o pessoal se chama lá. Não, ele tá falando da bolha cult dos animes. Que a gente não tem um expoente médio, a gente não tem o cara intelectual. Vamos dar um exemplo, o mais intelectual que eu conheço de anime foda é o estudo de animação. Eu estudo de animação, não tenho uma comunidade, não tenho, não é endeusado. Endeusado é o porra do Marco. Porra no sentido... Eu uso palavrão como vírgula, tá, gente? Foi mal, desculpa. Ah, você é carioca? Não, eu sou paulista, mas aqui a gente é bagunçado mesmo. Aqui paulista não tem cultura, não. Não tem hegemonia, não, essa porra. Nesse sentido aqui, entendeu? Então a gente não se tem estúdio de animação, a gente não tem o grande. Você vai na cinefilia, você pega, como eu falei, Godard, pega um homem com uma câmera, você pega esse resgate à essência, esse resgate à arte do cinema como cultura, como ciência, como estudo, como algo acadêmico, ao ponto de faculdade. Tem faculdade de cinema. Tem faculdade de anime? Tem faculdade de animação? O que você tem são cursos preparatórios. Tem alguns cursos preparatórios bons? Tem. Eu lembro o link deles? Não, depois eu acho depois. Cursos falando sobre a história do cinema. UPA. Eu sempre dou esse exemplo. Você conhece o que é a UPA? A importância da UPA como cinema? Como arte de animação? Não, né? Duvido. Por que o anime é mais caricatural, mais expressivo? Porque muitos animes distorcem e usam essa técnica de distorção muito mais. Porque os Estados Unidos, no cartoon infantil, ele tem técnicas Looney Tunes, mas quando ele vai para aquele cartoon menos infantil, ele vai para a cor da vida, vai para um traço mais coisado. Porque os cartoons, mesmo os Estados Unidos, têm uma forte escola animada, porque o 2D pega referência do anime. Por quê? Qual a importância da UPA pro Japão, que não é uma empresa japonesa? Você não sabe, não é? Tem no YouTube, só você pegar UPA, Documentary. Ah, só tem em inglês. Aí você se foda, porque eu também me fudi. Underground. Meu brother, você literalmente gritou por anos que merecia mais atenção, e agora que tem atenção, você tá puta, você quer o quê? Você quer um selinho de idiota? Porque nada disso é de cult, isso aí é de comunidade. E a comunidade, ela tem aquela característica de que números pequenos, as porcentagens são muito menos expressivas e muito mais fácil de manter o seu cronograma orgânico. Quando ela cresce, as porcentagens são exponenciadas. Berserk é uma puta de uma prova disso. Aí vai pro norme, e o norme, ele é casual. E como ele é casual, às vezes ele é muito performático, mentiroso, e vai lá e tatua a porra do estigma. Vai lá e fica tratando Berserk como se fosse uma obra sobre corpos gostosos. Você vê qual é o ponto? Sai-se da obra. Quando uma obra ela atinge o meio de cultura, algo cultural, a obra não vai ser mais o que vai estar no foco, e sim a performance e o sentimento e a estética da obra. Tipo o que aconteceu com o Sailor Moon, onde se pegou a estética do Sailor Moon, se pegou aquela estética de Garotas Mágicas, aquelas cores, se criou toda uma performance em cima disso daqui. É a última coisa que as pessoas que estão nessa bolha falam de Sailor Moon. Por quê? Porque você, na verdade, pega Sailor Moon como se fosse um deus, como se fosse um profeta, como se fosse um messias, e aquilo dali vira-se um assunto terciário que une as pessoas. Tá vendo com um ponto? E aí a gente sai de outros pontos também. Vamos dar um exemplo. Comunidade Godzilla. Essa daí eu vi sendo destruída. Que você pega o pessoal que assistia tudo e o pessoal que só veio de um ponto. E isso é exponenciado por franquias, por bolhas. Flame é uma merda, que é aquela briguinha de fandom, a minha obra é melhor do que a sua. E no final vira aquela máxima de nenhuma fandom presta, porque quanto maior a fandom fica, os seus problemas são exponenciados. Porque é muito fácil ter um amigo, 2 amigos, aí vira aquele telefone sem fio. Quando você chega a 100, 1000, 1 milhão de amigos, o que se estava sendo conversado se distorce. Então por isso que turista enorme, para muitas comunidades que querem ter um mínimo de seriedade e não tem aquele apelo popular mais simples, morre. Porque as características de falar da obra pela obra e da obra como obra, morre. Porque se vira no performance. De novo. Só explicando de novo, tá bom? 5 pessoas que assistiram primeiro, pelo amor de Deus, cara, vai tomar. É o paradoxo do underground. A galera se sente especial por estar numa subbolha e se apega aquilo como identidade. Eu não sou mainstream, eu tenho um Isso gosto. É verdade, isso existe. Só que, de novo, não tem nada de... Ele tá...
Não tá nada de cult. Isso aqui é literal. Isso acontece com literal qualquer bolha. Qualquer fandom. Tanto hoje em dia, porque a internet. Todo mundo pode ser. Aí se vira quem é fã de verdade? Quem aqui não tá pela modinha? Vamos dar um exemplo. Boku no Hero. Mano, o que se tem de shippeiro? Puta que pariu, mano. Mano, falando que a obra foi um lixo porque o chip que ela queria não aconteceu. Em uma obra que a última coisa que se tem é romance aquela bosta. Literal, se criou um arco, se criou um personagem, se criou um poder pra poder abordar o amor romântico erótico, minimamente erótico no sentido de amor sem ser ágape, sem ser os tipos de amores gregos. O amor que você não tem com seu amigo, um amor especial, sexo oposto, entendeu? Eu me buguei. Mas vocês me entenderam. Um romance. Romance além dessas coisas. Até o próprio romance, de romancistas, de que vê os livros, da estrutura de romance, que romance só é... Vocês me entenderam. A obra é um lixo. Aí você pega o debate que a obra colocou, foi bem feito. A estrutura final, foi bem feita. Aí você pega a problemática de personagem, foi bem feita. Você pega a porcaria da Uraraka. É Uraraka o nome dela? Da menininha que faz as coisas chorando. Tá arrecida de choro porque ela tinha matado uma pessoa, ela tá se sentindo culpada. E a porra dos desgraçados querendo que desse um beijo nela. Meu Deus! Tipo, eles não... mas tem um viés romântico. Exatamente só pra ter o viés romântico. É um grandíssimo em si, caralho. Porque o romance desse filho da puta sempre foi o romance Bluetooth. Eu não sei se vocês conhecem o termo romance Bluetooth, que é aquele romance onde a pessoa... tem muito romance esporte, onde eu vou pra impressionar a menina, pra impressionar a menina, ou tem aquela menina que é boa no esporte, eu vou nesse esporte também. Baby Step tem isso, acho que Slandunk tem isso também. Que no final, o romance não aconteceu. Eles nunca saíram, mas a existência desse amor por essa pessoa melhora a pessoa. Então, por ela ter amado, ela está melhor do que ela não ter amado, mesmo que esse amor nunca se consolidou. O amor de sentimento do autoconhecimento, de se conectar com as pessoas, mesmo que não seja com a pessoa que você tem esse sentimento. É o que a porra de Boku no Hero é. É sobre isso! Então não ia ter nunca. Então você ter aquela mãozinha semi-romântica, porque falou, você é minha heroína. Por que não é uma declaração, uma heroína? Porque é maior, vai além do amor, vai além da admiração de amor. Aí que você fez? Anos e anos de gente debatendo que na verdade Boku no Hero é uma obra gay. Que a Uraraka ia ficar com a porra do Bakugou. Mano, puta que pariu. Você acha que a pessoa gosta da obra ou ela gosta do chip? Vai, me diz. Ale, qual a diferença? A diferença é que a obra não é sobre isso. Isso está minimamente pequenininho. Então você pega uma porcentagem mínima e eleva. Você realmente gosta da obra? Você acha que alguém que vê Dragon Ball como masculinidade, essência, porradaria e sangue realmente gosta de Dragon Ball? Ale, viés escocês de verdade? Um pouquinho, porque não é algo tão metafísico como do ser escocês e ser usado para acabar com todo e qualquer tipo de argumento. Isso daqui é muito mais uma indagação do que uma refutação. Tô refinado, eu descobri isso antes. Mas quando a bolha estoura, eles perdem o distintivo. Perdem aquilo que fazia eles, entre aspas, especiais. E aí começa... É porque tem muito burro e muito filho da puta no mundo, né? Uma frase que eu adoro é, se filho da puta voasse, não daria pra ver o céu. E as pessoas às vezes acham que, eu queria que mais pessoas gostassem, porque você quer, e você gosta que as pessoas gostem do que você gosta. Eu gosto disso. O problema é, porra, é porque eu quero converter as pessoas que eles são meus amigos. Eu quero falar da obra pela obra. O problema é que quando as fandoms crescem, ela é tão performática, e as pessoas, assim, às vezes, tão cheios apenas de si mesmos, que vira muito mais um espelho do que uma experiência, sabe? Essa intelectualização forçada. Vocês não entendem a obra como eu entendo. Vocês são novos aqui, vocês são casuais. Eu estava aqui desde que essa porra toda era mata. A galera cria camadas e camadas de análise, interpretação e simbolismo, porque agora precisam de algo que os separe das pessoas comuns, porque eles são os iluminados, né? São as pessoas maravilhosas desse mundo. Essas pessoas, na essência, elas não amam a obra. Elas vão se sentir superiores por conhecer aquela obra. Olha, como eu fiz isso com os normes, sim, isso existe. Isso existe, tá? Existe pra caralho. Do inteligentão, né? Ai, cara, é porque é tão fácil de ver. E, gente, o norme, ele é tão mais numeroso do que o inteligentão. É tipo, cara, vamos lá, esse meu amigo não. O exemplo que eu dei lá dos caras que me jogou pra merda, do cinéfilo que me jogou pra merda. Isso aconteceu uma vez. Eu já tive várias interações. Sabe quanto do idiota? Você é burrão. Mano, se você for na porcaria do meu vídeo onde eu falei mal de guerreiras do K-pop, o cara lá me xingando. Guerreiro do K-pop é bom sim. Fez sucesso então é bom. Você que é o chatão. Você tá se fazendo. Só porque todo mundo gosta. Todo mundo gosta é a prova de que é bom. Lá, se você for em qualquer vídeo do meu canal principal, mano, que fala sobre animação infanto-juvenil, tem isso lá. A questão então, tipo, de bater às vezes não tem que bater. Tá errado, tem que bater. A questão é a proporção, pô. O norm, por quê? Porque pra ser cult tem que saber um pouquinho. E esse pouquinho,
O cult imbecil nasce porque tem muito imbecil. Porque o cult imbecil quer enganar o imbecil. Então, ao ele saber um pouquinho mais, ele consegue enganar um mar de imbecil. Então, no bruto, o cult imbecil só existe porque existe imbecil para ser enganado. Porque o cult imbecil, ele é uma mentira. Porque quando você vai pros intelectuais de verdade, esses intelectuais vão te ver como um imbecil. Que você não é intelectual de verdade. Eu tenho certeza que você já viu uma porrada de crítica, que a crítica à obra não faz sentido, erro de roteiro, erro de estrutura. Aí tudo que a pessoa tá falando é porque se você consegue até ver de qual livro introdutório a roteiro de cinema ela tá roubando as argumentações. Sendo que você pega um livro de, sei lá, caricatural, Anatomia da História, que eu acho que é o mais caricatural em estrutura de narrativa de histórias, vai contra o que a pessoa tá falando. Por quê? Ela não estuda. Ela vive das experiências empíricas dela. Ela aprende ao consumir, sendo que consumir não é estudo. Deixa eu te mostrar como é que isso funciona na prática. Vamos falar um pouco de Evangelho, porque é um exemplo perfeito, né? Anime cult por excelência, todo mundo tem teoria, análise, interpretação, simbolismo cristão, psicologia junguiana, crítica à indústria do anime, filosofia existencialista, Red Hot Dilema dos reis, projeto de instrumentalização humana. Tá tudo lá, de verdade. Na invenção minha não. O Evangelho é denso pra caralho. Mas sabe qual que é a mensagem central? A mais óbvia? É de aceitação, de pertencimento, é a dor de existir com outras pessoas, mas a necessidade de fazer isso mesmo assim. É sobre um garoto que se sente sozinho e precisa aprender a se conectar com os outros. E é essencialmente, de certa forma, sobre parar de fugir. Mas se é tão simples assim, por que a galera complica tanto? Porque a mensagem é desconfortável. É muito mais fácil ficar discutindo sim. Caralho, acertou pra porra. É isso mesmo. É isso mesmo. E não só isso. Sabe por quê? A aceitação é comum. A aceitação é comum. Tem uma porrada de obras que fazem isso. Quantas obras você vê? Isso também é comum, gente. O comum é, me fala um você fala um, eu falo dois. Você fala um, eu falo dois. Você fala um, eu falo dois. Quem termina primeiro? Se for você, o meu é mais comum. É assim, a lógica tá certa? Que agora eu buguei. Isso. Então, o que se acontece se aquilo que torna o evangelho bom, excêntrico, transcendental, é a sua mensagem mais clichê, na cara, por que ela é uma obra especial? Sendo que aceitação, pertencimento é algo comum em qualquer obra. Você consegue fazer uma obra de curta, que fale sobre isso. Por quê? Porque a mensagem não é apenas a mensagem está atrelada a toda a execução da obra, seja uma mensagem estupidamente na cara, mas se ela tiver uma estrutura pesada e densa, aquela mensagem análoga ao poder da amizade pode ser a mensagem mais densa, pesada, difícil de se ter. Vinland Saga, eu não tenho mais inimigos, tem coisa mais simplória do que essa filosofia, mas como a obra fez, soa hipócrita, burro, limitada, um erro que só vai te fazer sofrer. Mas é exatamente assim que a obra faz. Então, o que torna o Evangelion bom é algo simples, feito de uma maneira desconfortável, desconcertante, para um público que queria ver algo agradável. Ele queria ver essa coisa de aceitação com um menininho que o máximo que ele fazia de ser aceitação é ser meio bobinho, meio ruinzinho. Mas não, você tem alguém que faz coisas chulas. Vamos dar um exemplo caricatural. Bakugou, em Boku no Hero, de novo. Desculpa, meus exemplos sempre vão ser ruins. Por isso que eu sou cultizão. Bakugou. A obra My Hero Academia é sobre pessoas, muitas vezes insuportáveis, ruins, podendo mudar, ou tendo a opção. Ou pessoas errando e tendo que perdoar. E que às vezes é doloroso, mas é o que você tem pra fazer. Ai, mas o Bakugou é diferente do Shigaraki. A porra do Shigaraki arrancou... Não foi o Shigaraki, né? Mas o Deku, por confiar no Shigaraki, perdeu os 2 braços. No Bakugou, não. É bullying. O Bakugou não é o bullying da sua infância. Pra você projetar ele no Bakugou. Porque você não perdoaria o bullying da sua infância. Parabéns, você não tem a capacidade de perceber a obra. A mensagem da obra na obra. Porque você está cego por você mesmo e o espelho infinito do seu ego. Aí, Lê, mas não foi tão bem feito. Aí a gente pode partir para análise mais técnica, blá, 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 desde que você saiba que não é legal você partir de uma análise baseada em projeção. Porque no final a gente não vai estar discutindo nada. Quem tem que discutir é o seu psicólogo, não eu. Belezinha? Entendeu qual o ponto aqui? Por quê? Porque a maioria das obras que eu gosto, por exemplo, no caso de Botas, é a execução. Qual é a mensagem? Viva a sua vida. Maravilhoso. Divertidamente. Qual a mensagem? Qual a mensagem? Pô, todas as emoções são importantes. Caralho. Se você pega qualquer livrozinho de filosofia, vai estar lá. Então, aí que tá. A obra não é só sua mensagem. Ai, Gachakuta critica o capitalismo. Parabéns, desde 1920 tem obra criticando a porra do capitalismo, porra. Ai, mas é sobre instrumentalização. Parabéns, desde 1960 tem filme criticando essa desgraça. Ai, mas é sobre o consumismo. Ai, o Wall-E. Tá vendo qual o ponto? Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas
por ser mais fácil, limitam a qualidade da obra na sua mensagem, porque é exatamente caricatural. Sabe por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, ao se consumir o mainstream muitas vezes se tem uma diversidade de mensagens na cara. Pior que não, falei merda. É clichê também. Mas cara, eu não vou falar mais não. Simbolismo dos anjos do que aceitar que o anime tá te dizendo que você tá sozinho porque você tem medo de se abrir. E isso precisa mudar de alguma forma. Quando você cria camadas em cima de camadas de complexidade, você não tá decodificando a obra. Você tá criando uma barreira de proteção. Você tá evitando olhar pro espelho. E aí, meu amigo, você não tá saindo da zona de conforto. Você tá voltando pra ela. Fugir de você mesmo não te faz frio e calculista. Te faz uma pessoa muito pior e muito entediante, viu? Mais ou menos entendido o que ele tá querendo falar, mas eu acho que é exatamente o ponto ao contrário. Você entendeu aquele que é caricatural e você tá indo no que é além. Obras que quando você reassiste elas, ou quando você vai um pouquinho além, tem muito mais detalhe. Sabe aquela coisa o Toy Story no cantinho ali? Em vez de ser algo plástico, como a porta tem ranhuras porque a vida real tem ranhuras, é um detalhe, você vai lá e você vê mais mensagens, você vê mais decodificação, isso é legal. Aonde você vai, quando você assistir uma obra, ao prestar mais atenção, ao você já saber para onde a obra vai, você se tem mais coisas. Vamos dar mais um exemplo. Filme é muito mais fácil, me desculpa. Aquele filme que você tá assistindo ele de uma forma, você tem um plot twist e tudo aquilo que você assistiu se ressignifica e o filme inteiro ganha-se outra perspectiva de se assistir e perspectiva de se perceber. Um exemplo caricatural, Guardiões da Galáxia 2. Ele tá até aqui no meu top por causa disso. Desgraça. Cadê? Sumiu. É aqui? Like? Acho que é aqui, né? É aqui. Guardiões da Galáxia. Onde ele se tem uma dupla narrativa, a narrativa do primeiro filme escondida no terceiro filme. E isso eu adorei. Por que eu adorei? Porque eu não percebi, porque eu não achei que isso teria. E quando isso teve, eu ia um filme e assisti 2. E isso é um sentimento legal. Ou seja, o sentimento de assistir um filme, peguei tudo. Assistir uma série, peguei tudo, não tem mais nada. É legal, mas eu assisti tudo. Peguei o que era necessário. E se eu assistir de novo, vai ter outra camada? Isso é foda. Isso é legal. Mas tem também aquele tipo de coisa que você pode ter aquela obra cheia de camadas. Se a camada principal for uma merda, foda-se o simbolismo. Tem aquele clássico que eu vivo falando entendo, mas não sinto. E aqui entra uma coisa que a galera não entende. Complexidade não é profundidade. Eu vou explicar isso direito. Existem obras complexas e profundas. Monster, Zero Experiments Lane. Obras que exigem atenção, que têm camadas legítimas e recompensam a análise. Mas existem obras simples e profundas. One Piece, Demon Slayer são obras com premissas acessíveis, mas que tocam em temas universais que você... Não, toda obra pode ser profunda se você tiver a capacidade de se aprofundar na obra. Toda. Quer ler? Toda. Por quê? Na sua análise de profundidade, o seu objeto de estudo não se limita à obra. Na verdade, você pode mais falar mal de uma obra ruim, One Punch Man, do que obras boas. O quê? Exatamente. Vai lá na Sakuga Brasil. Sakuga Brasil? Ou Sakuga Gaia? Foda-se. Pega uma página de Sakuga que sem dúvida fez análise sobre algum episódio bonito sobre qualquer coisa. Veja a quantidade de trends que tá lá. Aí você vai pegar o episódio que a porcaria do cabelo do samurai tá cortado. Eu vi a Sakuga Brasil. Ela fez uma thread. Não foi a Sakuga Brasil, não. Foi um blog. Acho que dá umas 10 mil palavras pra falar um episódio. Falar do porquê aquilo ali tava ruim. 10 mil palavras pra falar de um episódio. Pegando o porquê adaptações não podem ser 100% fiéis ao mangá. O porquê a adaptação 1 por 1 é ruim. Escala de produção. Escala de roteiro. Por que muitas cenas têm que ser cortadas pelo meio que a obra tem que se fazer para se funcionar em uma mídia diferente? E por que não apenas cortar não é suficiente, como também adicionar é necessário para ter a adaptação? Tudo isso com base em um episódio merda de One Punch Man. Você não vai ter isso nem no episódio mais pica, sei lá, de One Piece, quando fez o Nick. Você não vai achar 10 mil palavras. Se brincar, se você pegar uma saga inteira de One Piece, tecnicamente vai se falar em quesito de animação, você não vai dar 10 mil palavras. Então não se tem isso de a profundidade é você que faz, tá bom? Ale, mas é diferente você falar da obra e do terceiro da obra. Não é. Por quê? A obra é ruim, a obra é medíocre. Você literal agora se tem um ensaio crítico do porquê. Será que a obra é ruim? Porque quando a obra é boa, ela é boa. Você pode falar porque ela é bom, porque ela é bom. Mas quando você fala com a obra ruim, você pode fazer porque ela é ruim. Porque ela realmente é ruim. O que fez ela ficar ruim. E por como ela ficaria boa. E depois de tudo isso, se essas suas outras 4 análises estão corretas. Mas como assim boa? Às vezes a obra não tem profundidade. Ela é simples. Porque dentro dessa simplicidade, essa obra é tão boa. E dentro dessa simplicidade, torna ela linda, bela. O quê? Não, mas aí consegui. Aí você pode ir. Será que é a técnica? Animação? Direção? Composição? Adequação? E depois disso tudo você pode falar. Essa obra simples
Qual o impacto dela na sua vida? Qual vai ser o impacto dela? Será que ela vai ensinar? Será que ela vai ensinar novos produtores? Qual vai ser o impacto material dessa obra dentro da nossa realidade? Lei, você está aprofundando demais. Exatamente. É a partir desses tipos de análises você acha se a pessoa é cult de verdade ou se não. Então, se a pessoa fala tal obra é simples, no final ela não está falando porra nenhuma, porque a complexidade é você que faz. Ah, Lê, mas eu não vou perder meu tempo fazendo isso numa obra ruim. Aí você pegou. A obra ela é ruim, ela não é simples. Mas ela pode ser ruim por ser simples. Será? Que tal você fazer uma crítica do porquê essa obra, por ser simples, é ruim? Oh! Tá vendo qual ponto aqui que eu tô querendo dizer? Não existe isso de simplicidade, não. Ah, Lê, mas não tem nada o que dizer. Produção, técnica, complexação. Ah, então uma obra que você pode... Ela se dá conteúdo para você falar por 1 hora... É pior do que uma obra que se te dá conteúdo pra você falar sobre 2 horas. Fudeu, sabe por quê? Eu passei muito mais tempo falando sobre obras ruins que eu não gosto do que sobre obras boas. Então obras ruins são melhores que obras boas, porque obras ruins te dão mais material para falar. Se o sinônimo de fala é aquilo que quantifica a qualidade / profundidade da obra. Não é! Então você já sabe qual é o argumento circular que eu tô fazendo aqui e do porquê não é um não argumento. Funcionam milhões de pessoas. Mas também existem obras complexas e rasas, que são só fumaça sem fogo nenhum. Obras que se escondem atrás do artificialismo e no fim não dizem nada. É tipo aquele anime que tem 47 linhas do tempo, 3 sistemas de magia, um protagonista com um nome que nem dá pra dizer de tão difícil, e que no final do anime, a mensagem final é: acredite em você mesmo. Complexo pra caramba, hein? Parabéns. Nossa, eu nunca iria imaginar que uma obra, um shonen de adolescente, iria me dizer a mensagem: acredite em si mesmo. Nossa, é uma coisa... Exatamente, porque no final todas essas mensagens são simples. A questão é exatamente o como. Então não falhou porque a obra é um falso complexo. Falhou porque dentro desse falso complexo algo não se fez congruente com a sua própria mensagem. mais original que eu vi, muito obrigado. E existem também, né, obviamente, obras simples e rasas, que é o caso de muitos isekais genéricos. E aí, era sobre isso que eu falava no meu vídeo, isekais não deveriam existir. Não é sobre premissa simples, é sobre obras rasas. E sabe o que é engraçado? Um tempo atrás rolou a treta do Oda, né, o criador de One Piece. Ele elogiou Demon Slayer e parte da comunidade simplesmente soltou. Como ousa o criador de One Piece, uma obra que mistura aventuras simples com temas políticos, sociais e filosóficos complexos, validar algo que enorme. O meu Filosóficos complexos, vai se ferrar, velho. tio, meu avô, não consegue entender, não, você tá louco, Oda. Exatamente porque o pessoal se acha, né? Eu vou mandar os caras te pegar, eles vão destroçar a sua Makita. Você tá louco, pô. E cara, essa reação, ela resume muita coisa. Um dos mangakas mais respeitados do mundo reconhece qualidade em algo muito acessível, algo que emociona milhões de pessoas de forma simples e direta. Mas parte da comunidade não consegue aceitar, porque pra eles, se é popular e se é acessível e se é simples de alguma forma, não tem como ser bom. E isso, meus amigos, é burrice mascarada de intelectualidade. Mas, cara, o que tem a ver com cult? Cara, eu achei que ia falar sobre os cult, ele tá falando literal sobre a normizada, porra. Agora, eu passei esse tempo todo criticando quem complica demais, né? Mas tem um outro extremo que é tão problemático quanto. Tem gente que ouve a obra é sobre você e aquilo que você sente, e acha que significa só importa o que eu senti. É tipo, a verdade é só aquilo que eu senti junto com meia dúzia de pessoas que concordam comigo na minha bolha do Twitter. A argumentação esquizofrênica. Não existe interpretação errada. Ai, caralho. Realmente, não existe interpretação errada, mas também toda interpretação não tem o mesmo peso. E cara, pensa comigo, gente. Qual que é a diferença desse tipo de pessoa pra pessoa que fala a verdade nessa lore complexa com subplot quântico? Só eu e meia dúzia aqui no Reddit entendemos. É bem pouco, são basicamente iguais. Eu sei que falar busca o equilíbrio na época que tudo é time extremista é meio complicado, mas tenta. O equilíbrio faz parte da vida, né? Platão já disse há muito tempo. Porque a verdade não tá em nenhum dos extremos. Não tá só na análise racional e nem só no eu senti e pronto, é isso que importa. Então, como funciona de verdade? Uma obra não é só sobre você. E não é só sobre o autor. E não é só sobre ela mesma. É um encontro entre as três. O autor cria uma obra com intenções, um contexto, a mensagem. A obra existe como um produto dessa criação, com sua linguagem, estrutura e símbolos. E você consome ela com o seu contexto, sua bagagem e o seu momento de vida. A interpretação acontece nesse diálogo entre o autor, a obra e a pessoa. Não é 100% subjetivo e não é 100% objetivo. É uma conversa entre 3 pessoas discutindo na mesma sala. E é aqui que tá o ponto que ninguém quer admitir. Procurar entender tudo é um vício humano. A gente quer explicação pra tudo, quer categorizar, mapear, dissecar, mas às vezes o significado das coisas é óbvio e bastante claro. E você só não vê porque é desconfortável. E sabe quem é, muitas vezes, o indivíduo mais cego naquilo que assiste? É o intelectual das obras. Porque ele tenta dificultar ainda mais o que já é difícil. Ele assiste um filme, um anime, uma série e precisa ir no YouTube ver sériezinha X explicada. As 80 coisas que você não entendeu sobre Frieren. Pelo amor de Deus, cara. Vai namorar, vai tocar grama. Você tocou grama? Não tocou grama. O que isso tem a ver com cult, porra? É isso que eu não tô pegando, entendeu? Triste. O próximo passo é pedir pro YouTube vir na sua casa e dizer se você pode chorar na cena triste ou não. E se você faz isso sempre, você nunca confia na sua própria experiência. Se você... Já vi. Ai, tem que esperar o vídeo do meu YouTube pra entender o que eu senti. Não dá não, velho. Não dá. Ai, caralho. O pessoal cega a própria faca e parece que sente... Ai, caralho. Você sente orgulho disso, mano? Sempre precisa de alguém que te diga como você deve estar sentindo assistindo alguma coisa. Você não entendeu que o centro de tudo que você consome como arte é você.
Então, resumindo tudo isso, você não precisa entender todas as coisas. Você não precisa pegar todas as referências, todo o simbolismo, todas as camadas. Não é sobre ser racional, lógico ou sentimental e subjetivo. É sobre o que você entende e sente ao consumir a obra. Se você perceber que sempre que você assiste algo novo, sempre que algo te toca, você tenta complicar aquilo, criar camadas e fugir daquele sentimento, meus parabéns, você não tá saindo da sua zona de conforto, você tá voltando pra ela. Você virou refém do próprio medo. Da próxima vez que você for assistir um filme, uma série, um anime, qualquer coisa, não tenha medo de sentir. Não tenha medo de gostar de algo simples. E não tenha medo de não entender tudo, porque às vezes não entender tudo é exatamente o ponto. E se você acha que cult é sobre complexidade, sobre ser superior aos normes, sobre entender o que os outros não entendem, meus parabéns. Você ganhou o troféu de pessoas mais chatas da internet. Pode colocar na bio do Twitter junto com aquela frase de Nietzsche que você não entendeu direito, mas mesmo assim coloca e sente que, porra, isso é muito foda. Você é o Enzo 123, ANCAP, eu não vou entrar nessa bira de política, não, que você não fudeu, né? Aí deu a porra mesmo. E talvez você nunca tenha entendido nada. É isso. Acho que não tem muito mais o que dizer daqui pra frente. Valeu por assistir. Até a próxima. Muito obrigado ao... A única coisa que eu acho bizarro é que se você tira essa definição de cult aqui, não tem nada a ver. Não, você tira esse cult aqui do começo. Você não precisa entender todas as coisas. Aqui, começa a partir do aqui e acabou o vídeo e corta esse pedacinho final. Não tem a ver com bolha cult. Literal, não é a bolha cult. Não é a bolha cult que faz isso daqui. Não é a bolha cult. Acho que eu já reclamei o suficiente da bolha cult. Eu tô tanto tempo aqui que eu nem lembro mais do que eu falei, velho. Então o problema da bolha cult são pessoas que começaram a estudar agora e acham que sabem toda a cocada preta. É igual eu fiz no meu primeiro ano da faculdade, achando que eu já sabia tudo, fui querer peitar meu professor e tomei no meu rabo. Foi isso que aconteceu. E é isso que muitas pessoas, quando começam a estudar, que eles estavam no deserto, viram a lagoa e estão chamando de mar. Esse é o ponto que acaba acontecendo. E a pessoa não tem nem conhecimento, nem ética, nem experiência, nem metodologia para ser quem ele acha que ele é. Mas ele acha que sabe melhor. Por quê? Porque ele está externalizando a simplicidade dele, o quão ridículo e patético ele é, com base em consumo e arte. Porque, beleza, não é divertido estudar cinema. Beleza, você tem curso gratuito, você tem vídeos de canais bons, você tem artigos, se você achar uma coisa lá, você pode pegar, legal. Mas ainda é um processo. Estudar cinema e anime é muito fácil. Sentir que é difícil. Porque você lê, essa cena foi feita para isso, aí você assistir a cena e ver e sentir, não são a mesma coisa, né? Até porque, no final, muitas bolhas cults usam as obras que você gosta, nota, diretor, muito mais como um tribalismo de que aqueles que são como eu vão sentir e se manifestar com notas para esses filmes, com sei lá, a mulher que inventou o amor. Se não tiver 5 naquela porra lá, tu não nem sabe porra de cinema. Pá. Ah, se você não assistiu Hotel Masterplan? Hotel Grande Hotel? Ô, caralho, agora eu esqueci, peraí. Filme BR do Hotel. Filme BR do Hotel. Qual é o nome do hotel, velho? Não é Hotel Destino? Não é. Ô, caralho, impossível, pô. Cadê, pô? Hotel. Ou não é hotel? Foi mal, gente. Como eu falei, eu tenho um problema de memória e quando eu dou um clique assim, eu não desligo até eu saber. Não é Motel Destino, não é Quarto de Hotel. Hotel, filme BR do Hotel. Que é um documentário, se eu não me engano. Motel, não. Do Hotel. Documentário. Filme brasileiro, emissora de verificação do programa. Desgraça, velho. Será que a sacada não é hotel? Sacada. Não. Desgraça. Qual é o nome dessa bodega? Então não é hotel, velho. Então não é hotel. Casa. Não é casa, não. Condomínio, não. Edifício. Master. Aqui. Mãe. Sabia que era uma coisa assim, pô. Esse aqui, ó. Se não dá 10 pra aqui, você tá fudido. Até eu fiquei tanto tempo aqui que eu até me perdi. Ah, vou embora. Cansei.